Muito bem, vamos para mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, com o título Naamã é curado da lepra. Textuário diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5 e versículo 14. Verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então Deus, ele quer abençoar, ele é o dono da bênção, mas ele faz da maneira que ele quer, né? Então muito cuidado com esse modismo que tem aí, né? Ah, não, coloca Deus contra a parede, faz isso, faz aquilo. Na verdade, nós precisamos ter a obediência e aprendermos com essa lição aqui do grande general, que nós vimos que havia muito orgulho em seu coração. Leitura bíblica em classe encontra 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 10, também o versículo 14 e os versículos 25 ao 27. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos, né? Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. E nós vamos ver então que história linda neste milagre que é operado pelo profeta Eliseu. A introdução, a cura da lepra de Naamã, nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. O comandante do exército da Síria precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão. Então veja bem, no milagre, Deus é muito inteligente. Deus não opera apenas o milagre na vida de uma pessoa, mas no milagre Deus também trabalha o coração do homem, viu? No milagre Deus trabalha o coração do homem. E Naamã aqui, ele precisou então aprender, né, a se humilhar, que era uma coisa que ele não sabia. Vamos aqui para a primeira parte da lição. Naamã, o chefe do exército sírio. No item 1, Naamã, um comandante honrado. Então Naamã era um grande general. Então ele era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco, e ele era um homem muito respeitado. Lembrando que a Síria várias vezes, né, já havia atacado Israel. No item 2 aqui, a escrava, uma testemunha de Deus. Então essa escrava, em uma das incursões de guerra contra Israel, esse grande general levou então essa menina cativa ali para estar trabalhando, e trabalhando junto à sua esposa. E essa mulher, essa menina então, ela era uma escrava, mas não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então, lembre-se disso. Você que ama Jesus, você que confia no Senhor Jesus Cristo, Deus vai sempre te dar oportunidade para falar do amor dele às pessoas. Então não importa, aqui a menina, ela era uma escrava. Ou seja, alguém poderia dizer, ah, mas se o seu Deus é tão grande, por que você então é uma escrava? Se o seu Deus é tão grande, por que você está desempregado? Se o teu Deus é tão grande, por que você está enfermo? Não importa, o teu Deus é grande e usa você em qualquer condição que você tiver, por quê? Porque o amor dele é derramado e é a expressão máxima desse amor é que alcance as pessoas. Então não importa se a pessoa está humanamente num nível superior a você, mas você tem o amor de Cristo para levar até ela, viu? Então aqui o rapaz, ele era um grande general, a menina era apenas uma escrava, e convenceu a sua senhora, que convenceu o grande general, que convenceu o grande rei sírio. Olha só o trabalhar de Deus, hein? No item 3 aqui, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o rei, a fim de lhe contar o que essa menina tinha dito. E o rei Sírio preparou então que uma carta ao rei de Israel. Então este grande comandante foi agora até Israel para levar essa carta do rei, para que o rei de Israel pudesse tomar as providências para que ele fosse curado, tá? Então vamos para a parte 2 agora da lição. A parte 2, o mergulho no Rio Jordão. No item 1, Eliseu não se impressionou com a pompa. Então veja bem, quando o grande general chegou até o rei de Israel, ele ficou desesperado, ele rasgou as suas vestes e ele ficou preocupado, porque ele falou o seguinte: como é que o rei sírio manda aqui esse grande general e uma carta para que eu tome as providências para a cura deste homem? Então o que ele imaginou? É um pretexto para a guerra. Então olha só, Eliseu não se impressionou com a pompa daquele grande general.
E Eliseu agora fica sabendo do desespero do rei, o que estava acontecendo, e Eliseu manda um recado ao rei de Israel, então dizendo assim, ó, porque rasgaste as tuas vestes, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então por que se desespera? Por que perde a esperança? Saiba que ainda Deus age, e que ainda há pessoas fiéis buscando a Deus e intercedendo. Espero que você seja uma dessas pessoas, viu, que crê, que interceda. No item 2 aqui da parte 2, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta saísse da sua casa, honrasse ele, colocasse as mãos sobre ele, mas o contrário, o que é que este homem faz? Este homem manda o seu ajudante sair lá fora e simplesmente dar o recado ao rei. Chegou lá fora e deu o recado, falou, ó, rei, o profeta mandou um recado para você, é para você descer ali, ó, no Rio Jordão, e é para você mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão. E ao que você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você então ficará curado. E aquele moço, então, aquele senhor ali, aquele grande general, ele sentiu o quê? Ele pensou assim, olha, veja bem, ele não está me recebendo à altura do que eu mereço, à altura do meu cargo. Isso é orgulho. Então o orgulho nos separa de Deus, o orgulho impede muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, viu? Então Naamã até citou, né? Falou, mas lá na minha terra tem rios muito melhor do que esse aqui de Israel. Então por que eu tenho que mergulhar nesse rio barrento aqui, nesse Jordão, nesse rio barrento? Mas isso aí mostrava o que? O orgulho daquele homem. Então, quantas vezes nós colocamos desculpas em tantas coisas para não fazermos determinada, não obedecermos, por quê? Porque o orgulho acaba nos vencendo. Então, agora este comandante, ele ia embora, mas quando ele decide ir embora, um dos seus comandados ali diz a ele assim, olha, se fosse te pedido uma coisa difícil, tu faria? Aí ele alegremente, né, um homem de coragem, falou, faria. Eu falei, então, pai, então, mestre, então, senhor, foi te pedido uma coisa tão simples, faça isso então. Então encorajou o general ali a obedecer o profeta. E o general então desce ao Rio Jordão para mergulhar 7 vezes. No item 3 que é da segunda parte, Deus ainda opera milagres e não misticismo. Vamos tomar muito cuidado com isso, viu? Então, o número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus. Por quê? Porque Deus fez o mundo em 7 dias. Então, o número 7 representa, na simbologia hebraica, representa a perfeição de Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não trazer o misticismo para dentro da igreja, viu? Então, tomar muito cuidado. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Então, nós temos que tomar esse cuidado, viu? Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Então, que Deus tenha compaixão e misericórdia para que nós possamos aplicar a palavra de Deus corretamente. Então, aquele homem desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes e foi curado. Ao voltar agora dessa cura, ele passa ali em Eliseu e tenta presentear Eliseu, aonde Eliseu recusa os presentes. Vamos para a próxima parte, viu? Só lembrando aqui, ó, que Jesus disse o seguinte, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado ou foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Então, olha só como que Deus trabalha. Então, aquele homem, ele agora então, ele quebra o seu orgulho, porque ele deu ouvido a uma menina, ele convenceu o seu rei, ele foi até Israel, o rei de Israel se desesperou, mas o profeta então intercedeu, ele vai à casa do profeta, o profeta não recebe, mas o ajudante do profeta, Geazi ou Geazi, o recebe e fala com ele, desce no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele ficou contrariado, falou que na terra dele havia rios melhores, mas alguém ali junto a ele, você tem que ter junto a você pessoas que te encorajem a obedecer a Deus, e não pessoas que te encorajem a fazer as coisas ruins. Então ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, volta até Eliseu, tenta presentear Eliseu, Eliseu não recebe o presente. Olha só, parte 3, Geazi ou Geazi é acometido da lepra. No item 1, a rejeição dos presentes. Então Eliseu rejeitou aqueles presentes. E aqui o autor diz assim, ó, após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado ao rei ali de Israel anteriormente. Pode ser que
pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, aí ele diz aqui a quantia, né? Está dizendo aqui a quantia, independente de qualquer coisa, o que interessa é o presente. Então aqui a quantia desse presente seria então 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, que é muita riqueza, e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. No entanto, Eliseu rejeitou. No item 2 da terceira parte, homens de Deus não se deixam vender. Então por que Eliseu rejeitou aquele presente? Não foi uma desfeita ao general, mas para que o general entendesse que a cura de Deus não é comprada, o poder de Deus não é comprada, a misericórdia de Deus não é comprada, a salvação de Deus não é comprada. Então que Deus guarde as nossas vidas para que nós não venhamos negociar as bênçãos de Deus, mas que nós possamos ser o que? Corretos, para que nós possamos ser honestos em nome de Jesus Cristo. No item 3, que dá parte 3, por ganância, Geazi, ou Geazi, né, conforme as pessoas falam, é acometido da lepra. O que aconteceu? Eliseu rejeitou esse presente. Quando o grande general estava indo embora, o ajudante ele corre lá adiante, né? Vai lá adiante e diz assim: ó, Eliseu mudou de ideia, ele quer tal e tal presente. Aí o general falou: não, sem nenhum problema, o presente é dele, tá aqui. E quando este moço então faz isso, ele mente ao general, ao comandante sírio, ele trai Eliseu e desonrou a Deus. Então, por isso o jovem foi acometido da lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Então o profeta falou para ele: olha, como você foi lá e desobedeceu e mentiu, agora essa lepra ela ficará sobre você, tá certo? Então ele foi acometido dessa lepra por causa desse ato cometido por ele. Então ele foi castigado então por isso. Vamos para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Então Naamã também se converteu, né? Vamos para nossas perguntas. Quem era Naamã? Era um grande general dos exércitos ali da Síria, né? Um grande general, um ministro ali daquele grande rei. Pergunta 2. Que importância teve a menina escrava na cura de Naamã? Ela se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda na condição de serva, ou seja, não importa em que condição nós estejamos, nós ainda podemos transmitir as bênçãos de Deus e a salvação através do nome do Senhor Jesus Cristo. Pergunta 3. O que Naamã esperava do profeta Eliseu? Ele esperava que Eliseu saísse da sua casa, o recebesse com muita honra, colocasse as mãos sobre ele e o curasse. No entanto, não foi isso. Eliseu mandou ali o seu ajudante mandar um recado para ele, dizendo: olha, desce no Jordão e mergulha 7 vezes. Pergunta 4. Quais curas Naamã recebeu? Ele recebeu a cura ali do corpo e também a cura sentimental, a cura do orgulho, né? Pergunta 5. O que aprendemos com a cura de Naamã? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente da posição social ou nacionalidade. Então Deus é o Deus que tem bênção para todas as pessoas e tem salvação para toda a humanidade. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.